Inteligência é uma qualidade invejável e muito por conta dela que chegamos até aqui. Ao longo da nossa história como humanidade, muitos homens e mulheres inteligentes passaram pelo mundo. Mas você já se perguntou quem será que foi a pessoa mais inteligente da história da humanidade? Sua resposta foi Albert Einstein, Platão, Sócrates, Jesus Cristo? Você está errado. Hoje vamos contar a história de William Sidis, considerado o homem mais inteligente de todos os tempos. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti, vim aqui pedir o like de vocês. O like ele é um pequeno gesto que vocês fazem, é só uma clicadinha no botão e que tem muito retorno para nós. Se possível, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho e faça uma maratona pelas nossas playlists. Eu acho que você vai gostar bastante dos vídeos que você vai ver por aí. Hoje nós vamos falar simplesmente do homem mais inteligente já constatado na história. Roda a vinheta. Nascido em Boston, nos Estados Unidos, nos anos de 1898, William Sidis foi considerado o homem mais inteligente da história da humanidade. Claro, galera, é muito difícil assegurar que ele foi mesmo o homem mais inteligente que já existiu. Por favor, existiu muita gente. A humanidade tem muitos e muitos anos e a maioria absoluta das pessoas que existiram na Terra não fizeram testes ou tiveram o destaque que o Sidis teve. A gente vai falar do Sidis porque ele nasceu no final do século XIX, período que estava também sendo desenvolvido e aplicado os testes de consciente de inteligência, o famoso teste do QI. O teste do QI ele mede a inteligência dos indivíduos e é por isso que a gente consegue falar do Sidis hoje aqui, porque testaram ele desse jeito e falaram que ele era o homem mais inteligente. Hoje esse teste é bastante questionável, mas na época que o Sidis nasceu e viveu, era consciência entre os cientistas ocidentais que aquilo era seguro. Sidis recebeu 250 no teste de QI. Para vocês terem uma noção de escala, Albert Einstein e Stephen Hawking ficaram na casa dos 160. Pensa o quanto esse bico era inteligente, 250. Bateu 100 em cima dos caras. Tanto que com 2 anos de idade, o William Sidis ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Procurado por professores de Harvard, o gênio Sidis ingressou na famosa universidade aos 11 anos de idade. Gente, 11 anos em Harvard. Ele foi realizar um curso integrado de física e de matemática. Aos 20 anos, Sidis já dava aula em instituições famosas de ensino, inclusive em Harvard mesmo, onde ele se formou. E sabia ouvir e se comunicar em 40 idiomas diferentes. É isso mesmo, galera. Vocês não estão ouvindo errado, não. 40 idiomas diferentes, incluindo o árabe, que é um idioma bem embaçado. Vamos lembrar que na época do Sidis que ele viveu, as informações e os contatos com línguas eram muito mais raros. Então 40 línguas era um negócio muito absurdo. Não tinha internet na época, tinha que pegar um livro e ler nas outras línguas. Só que a pressão em cima do jovem Sidis era tanta que ele chegou um momento que ele passou a ficar deprimido. Primeiro porque não havia desafios para ele resolver. Esse lance de falta de desafios para quem tem altas habilidades é realmente verdade. Se o cara tem muita facilidade em entender tudo e resolver tudo, fica muito tedioso para ele estudar com os outros mortais. De qualquer forma, o Sidis ele foi acometido por uma espécie de depressão que o fez largar a universidade em que ele lecionava e também o mundo acadêmico. Ele resolveu mandar tudo para lá, dar um chute em tudo e sair fora. Então, aos 23 anos de idade, ele passou a viver uma vida reclusa. O Sidis ele passou a procurar empregos que exerciam serviços braçais, como funções na área de construção civil, chapeleiro na lanchonete. O cara largou tudo para ser pedreiro. Chegou até a trabalhar na roça, inclusive. Após sair das universidades, o Sidis ele ingressou nas leituras das ciências humanas e literatura. Ele falou: eu não quero mais mexer com matemática e física, não quero ser mais um plano do capitalismo e eu vou para as leituras das ciências humanas. E aí ele se envolveu com o movimento socialista após ler muito Karl Marx e ele foi preso em uma manifestação comunista e foi solto depois de 18 meses de cadeia. No dia do julgamento, inclusive, ele declarou que era ateu na frente do juiz e disse que o mundo era muito perfeito e que ele havia lido muito para acreditar que Deus existia. E o juiz ouviu isso do cara mais inteligente da história. Após a saída da prisão, Sidis passou a levar uma vida muito simples e peculiar. No tempo livre, estudava história de Boston, a cidade a qual residia, cosmologia, ideias libertárias e astronomia. Galera, por algum motivo que a gente não sabe porque ele andava com um casaco seja no verão ou seja no inverno. Já desconhecido do grande público, ele apareceu em uma publicação do jornal sendo tratado como um cara esquisito
que enlouqueceu por ser muito inteligente. Então o Sidis, de cara mais inteligente da história, ele acabou virando chacota para a mídia tradicional. Segundo a biografia dele, ele nunca deu uma furunfada, nunca fez um sexo, tá? Ele dizia que reproduzir a espécie humana era um pecado mortal. Nós destruímos o meio ambiente e nós não merecíamos povoar o ambiente que destruímos. Acho que por isso que ele estudava tanto, não dava uma. Conforme o capitalismo foi avançando nos Estados Unidos, William Sidis foi ficando cada vez mais pobre. Ele passou a ser considerado por muitas pessoas como um loser, perdedor, por ter feito tais escolhas. Lá nos Estados Unidos eles têm um nome para dar para quem não conseguiu o que eles chamam de sonho americano, que é ficar rico, ganhar dinheiro nos Estados Unidos, ou explorar todo o potencial que você tem para fazer dinheiro. Eles chamam essa pessoa de loser. E muita gente começou a chamar o Sidis de loser porque falou, cara, se ele é o cara mais inteligente que quiser existir, por que esse cara não tá rico? Vai saber, né? Dinheiro não é sinal de inteligência. Vi de algumas pessoas aqui no Brasil. Isso é assunto pro próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, hein, galera? Vamos lá. Então, pobre e vivendo só, Sidis faleceu com 46 anos de idade após uma hemorragia cerebral. Infelizmente, a história do gênio tem sido usada por coaches para tentar expor, segundo eles, como a falta de exploração do potencial pode levar pessoas inteligentes e promissoras para um caminho de perdedor. Já vimos algumas vezes, galera, coaches citando um cara dizendo que ele ganhou um dom divino, mas não explorou suas potencialidades. E por isso morreu pobre e esquecido. E aí o coach vai e diz que vai vender um curso para você não ser o William Sidis. Coitado do coach que fala essa besteira, né? E o público ainda... E coitado do público que abraça isso. Sidis, na verdade, viveu como quis, acreditando no que queria. Dinheiro realmente não é tudo. E o homem mais inteligente do mundo provou isso com a sua história. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. É uma curiosidade bem legal. Quando a gente foi pesquisar sobre ele, falou, a gente precisa levar a história do William Sidis pra galera. Acho que eles vão gostar de conhecer. E assim... Novamente eu venho aqui solicitar para vocês o like, tá? A inscrição no canal, ative o sininho, deixe o comentário de vocês e, se possível, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais, que também nos ajuda a construir e produzir mais conteúdos e de mais qualidade para vocês. Eu sou Joel Paviotti, somos a Iconografia da História. Até uma próxima.